E se você não quer que o Papai Noel chegue na sua casa, passe pela chaminé e te mate, deixa um like no vídeo agora mesmo. Se bem que casa nenhuma no Brasil tem chaminé, né? Então, esquece. Olá pessoas, sejam bem-vindas ao PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí, que hoje tá aqui pra falar sobre Vingança, o novo filme do Batman. I'm vengeance. E esse podcast aqui vai ter muitos spoilers, então se você não assistiu ao filme, fica ligado, tá? E pra gente poder bater um papo sobre esse assunto tão maravilhoso, esse filme tão aguardado, nós chamamos aqui nosso amigo da Batcaverna, Marcelo. Olá pessoas, aqui é o Marcelo de toda a Batcaverna e eu sempre acreditei no Robertinho. E eu trouxe aqui o Gabriel da Batcaverna pra falar por que esse aqui é o melhor filme do ano. Não só do ano, como da década, do século, né? O maior filme de todos os tempos. Ah, pronto, começou. Mas era claro, né, mano? Era óbvio. A gente assistiu esse filme juntos, na mesma cabine de imprensa, né? E quando acabou o filme, acho que o Miguel perguntou, e aí, qual é a nota de vocês? E o Gabriel virou pra gente e falou, 10? Óbvio. É claro, 10. Mas foi diferente do Esquadrão Suicida, que ele mandou um 10 milhões. Essa foi boa. Não, pô, final do Esquadrão Suicida te deixa emocionado pra falar 10 ali. O final do Esquadrão Suicida te deixa emocionado. Agora o final desse novo filme do Batman aí... A expectativa, porque depois que eles começaram a fazer filme desse personagem, a cada 5 anos a gente vê um filme sendo lançado, e já teve 1 zilhão de adaptações do personagem, então começa a ficar difícil fazer uma coisa nova. Vocês acham que esse novo filme do Batman trouxe algo novo? Sim, porque sempre existia aquele papo que o Batman das HQs nunca foi adaptado. O Batman detetive, o Batman que é inteligente, o Batman que chega ali e conversa com o Gordon. Esse era um Batman que todo mundo que acompanha as HQs sempre falou, pô, isso nunca aconteceu, porque cada diretor quer fazer do seu jeito, sabe? Ele quer dar a sua contribuição. O Batman do Matt Reeves, eu acho que ele teve essa ideia de querer pegar as HQs e dizer, não, eu vou fazer isso. E ele foi lá e fez. Foi um cara humilde então, Gabriel. Humildão, né? O Matt Reeves é um cara muito humilde, assim, a gente botar muita fé nele, né? Eu já falei em outros podcasts disso, que assim, ele transparecia muito, assim, que ele tinha muito conhecimento do personagem, muito conhecimento das HQs principais, e, cara, quando ele falava, assim, tu via realmente o empenho dele, o quanto que ele gostava, assim, do personagem, sabe? Mas isso que o Gabriel falou é muito verdade, é o Batman detetive que muitos decenautas aí, o Miguel incluso, queria ver, né, Miguel? Cara, porque assim, pra mim a melhor definição do Batman, não melhor, mas uma das melhores é quando fala que ele é o maior detetive do mundo, né? Que fala que ele é muito foda e tal. E a gente nunca tinha visto isso muito sendo explorado no cinema. Talvez aquela cena ali do Dark Knight, dele recortando tijolo e tal, dele querendo descobrir quem é que tá matando as pessoas, mas não pegava essa parada meio noir, assim, meio, sei lá, Seven, de investigação, sabe? E esse filme aqui, ele é total investigação, né? Ele inteiro é a investigação do Batman tentando descobrir por que tá rolando esses assassinatos, quem é que tá fazendo isso, né? É um filme de detetive, né? Ele é muito filme de detetive. E deixa eu perguntar uma coisa, vocês acham que isso pode, talvez, afastar um pouco o grande público desse filme? A gente depois conversando da sessão, assim, a gente pensou porque ele não é aquele filme, digamos, a narrativa, posso dizer assim, não é um tipo de filme que a galera, assim, que vê muito filme de herói, assim, né, tá acostumado, né? É um filme bastante baseado, assim, pô, a gente deu o exemplo do Seven, né? Tem o Zodíaco também, que ele é muito parecido, né? Então, assim, ele não tem uma estrutura tão comum, assim, nesse gênero, sabe? Mas eu acho que o pessoal vai abraçar bastante, porque é uma parada, assim, o Gabriel já falou, é uma parada que todo mundo tava esperando, sabe? E ver o Batman agir desse jeito, eu acho que a galera já fica fisgada desde o começo desse filme, né? É que eu me lembro muito pela minha infância, que teve o Batman Máscara do Fantasma, e o Batman Máscara do Fantasma é um caso de detetive do Batman. Isso. E aquilo nunca me impediu de... não gostei. Né? É verdade. Não tem né? ação. Pô, tem muita ação, né? Então, eu acho que até dentro ali da faixa etária de mais 13, cara, tem tudo pra curtir o filme, assim. Eu acho que vai ser um grande sucesso, na verdade. E é bizarro pensar que esse filme aí é mais 13, né? Porque ele tem uma temática muito mais pesada do que isso, né? Ele seria um filme que poderia até ir pra mature, pra pensar, se tivesse cenas mais gráficas. Que, pô, rola assassinato, rola mutilação, rola umas paradas bem densas, né? E bem tensa também, não só
violência como tensa. Então é louco pensar que você tá com 13 anos e, na minha cabeça, esse filme é muito mais violento do que isso, tá ligado? Até porque, falando em violência, o Batman desse filme, ele é definitivamente violento, né? Ele tem uma fúria guardada dentro dele. Quando ele começa a bater nas pessoas, ele cansa, ele começa a bater com o cotovelo, tá ligado? Ele é muito, tipo, uma fera quase, né? Ele tá, digamos assim, porque, né, aquela coisa, ele tá no ano 2, então, né, ele deixa muito claro que é um projeto, é um experimento que ele tá fazendo, né, isso, então ele falha, ele vê, ó, tem que melhorar aqui. E aqui eu acho que ele tá naquela fase que todo mundo já passou, né, adolescente rebelde, né, aquela coisa, a gente é, né, aquele cara mais raivoso, né, fica escutando Nirvana na Batcaverna. Então eu acho que daqui a pouco agora ele vai começar a ir pra uma coisa mais alegre, você vai começar a escutar uns rock mais alegre quando vê, sabe, mas é bem isso, Quando sabe? vê até um Calypso. É, pode ser. Aí ele vai estar numa vibe mais alegre, vai começar a ir pra umas festas, assim, né? Enfim. Mas é bem isso, cara. Esse Batman que a gente encontra aqui é um Batman que tá, assim, ele tá no limite, quase assim, de ultrapassar aquela regra dele e de se perder, sabe? É, e eu acho foda que o filme, o texto dele é justamente sobre isso, né? Sobre o que é o papel ali do vigilante dentro da cidade, o que ele tem que fazer. Será que o legado que ele trouxe da família dele, ele até comenta, né? O legado da minha família, eu tô continuando aqui do meu jeito, que é bater em bandido. Aí os caras meio que comentam assim, tá, mas será que não era fazer filantropia e tal? A prefeita lá, que era candidata, comenta, né? Pô, tua família tinha esse histórico de ser filantropo e tu não tá sendo isso, tu não tá fazendo essas paradas, né? É, assim, ó, eu gostei muito desses diálogos, assim, que dão um contexto muito bom de como que Gotham vê Bruce e como que Bruce vê Gotham, né? Porque ele mesmo diz, né? Não adianta dar filantropia. O pai dele fez o projeto de renovação de Gotham e ele mesmo descobre, né, que o projeto começa a ser usado pra corrupção, desvio de dinheiro. Então, na visão dele, não adianta dar dinheiro. Ele tem que resolver da maneira dele, que é a maneira que ele entende que as coisas vão ser resolvidas e melhorar pra cidade. Pô, eu acho que o Matt Reeves foi muito feliz na escolha do período desse Batman, a idade dele, porque isso aí que permitiu a ele fazer um personagem, entre aspas, novo, tá ligado? Mudar um pouco do que a gente já viu do Batman. Inclusive, eu vi esses dias uma entrevista em que o Matt Reeves diz que no passado, né, quando o Ben Affleck tava pra escrever e ser o Batman aí em um novo filme, o Matt Reeves chegou a ser consultado pra ver se ele tinha interesse em dirigir esse filme, que seria escrito e estrelado pelo Ben Affleck, né? E ele falou que não, que ele não gostaria disso. Ele leu eu não sei se era um roteiro, se era um argumento, né? Era o roteiro já, né? Era o roteiro já? Isso. E ele falou assim, cara, eu acho que se um dia eu for fazer um filme do Batman, eu vou precisar que ele seja um filme com a minha personalidade, que ele tenha algo de diferente. Ele, inclusive, comentou que ele lia o roteiro e achava ele meio James Bond, assim, e tal. E era uma parada que ele achava que não combinava com ele, tá ligado? Não, nada a ver, irmão. E é massa ver, depois de tantos anos, o cara vindo e trazendo esse filme que fala sobre um personagem que a gente já viu 17 mil vezes e que ainda assim ele consegue trazer uma faceta nova pro cinema, que é essa parada do detetive. Consegue trazer um Batman agressivo, porque esse lance do Batman do Ben Affleck, ele ensaiou muito essa ideia, né? Já não, esse aqui é o Batman Dark. Esse daqui vai matar geral, ele é muito pica, meu Deus, como é sombrio, cara. E aí a gente vê aqui o Robert Pattinson, que foi zoado pra caramba, porque fez Crepúsculo, fazendo um Batman 250 vezes mais, entre aspas, sombrio do que o Batman do Ben Affleck, né? Que é outro patamar, assim. E pra mim, é sombrio do jeito correto, tá ligado? Porque os caras, os fãs do Snyder, do filme do Snyder, comentam, né? Ah, mas é porque o Ben Affleck, ele consegue passar muito bem o peso de ter visto aquele lugar onde ele trabalha ser destruído, as pessoas inocentes morrerem e tal, e quanto ele tá com raiva com isso. E, cara, pra mim, esse peso não é tão grande quanto deveria ser, entendeu? Se é pra fazer um Batman denso, um Batman que tá vivendo seus terrores, é muito mais do que a gente viu nesse The Batman do que o que a gente viu em Batman vs Superman, por exemplo, tá ligado? Eu acho que a parada tem que ser mais densa, tem que ser mais uma parada do íntimo do Batman. O Batman sozinho ali, meio depressivo, pensando nas coisas, conversando com ele mesmo, sabe? Esse lance assim que eu enxergo o Batman, tá ligado? E esse lance da faixa